Olá! Vamos continuar estudando matemática? Acompanhe essa explicação com Marta Mourão. Nesse vídeo eu vou falar sobre notação científica. Como, quando e por que a gente usa a notação científica? Então, nós usamos a notação científica para escrever um número que é muito grande ou um número que é muito pequeno. Por exemplo, se eu pensar na população brasileira aproximadamente de 210 milhões de habitantes, eu vou escrever esse 210 milhões dessa forma. Quando eu preciso fazer contas que envolvem esses números muito grandes, eu acabo não tendo por exemplo, não cabe todos os dígitos numa calculadora. Então a gente começa a usar uma escrita mais simplificada desses números, na escrita de notação científica, tá? Então esses números que estão aqui, ó, nesse quadrinho, todos eles estão escritos em notação científica. Dá uma olhada. 2 vezes 10 elevado a 3, 7,5 vezes 10 elevado a 4, 5 vezes 10 elevado a menos 2, 1,27 vezes 10 elevado a 4. Esses números representam algum número que é muito grande ou algum número que é muito pequeno. Por exemplo, eu posso pensar no tamanho de um vírus, né? Quando eu penso num vírus, ele é tão pequeno, dependendo do vírus, que eu vou ter que escrever ele dessa forma, para eu poder identificar que é um número pequeno. Você vê, é décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, 6 centésimos de milésimos. Então, como que eu faço para escrever esses números aqui usando a notação científica, tá? Para isso, tem uma regrinha aqui, não é uma regrinha, é um lembrete, né? Que a gente tem que fazer. Para eu chegar naquele quadro, daquela forma, eu tenho que saber isso daqui. Então, para eu escrever um número em notação científica, a gente vai ter que fazer a leitura dele de tal forma que eu vou colocar uma vírgula ou não. Tá vendo? O 2 ali eu nem precisei pôr a vírgula, já no 7,5 eu precisei, de tal forma que ele fique menor do que 10. Então, você olha para esse número aqui. Ele é um número grande, 210 milhões, né? Lembra dos habitantes que eu falei lá? Ele é um número grande, então ele vai ter que ficar menor do que 10, certo? E eu vou ter que pôr uma vírgula nele de tal forma que ele fique menor do que 10. Onde que eu posso colocar uma vírgula nele para ele ficar menor do que 10? Aí você vai falar para mim, entre o 2 e o 1. Tá, 2,1 não é 210 milhões. Então, para isso, eu vou ter que fazer o quê? Seguido da base 10 com o seu respectivo expoente. Dá uma olhada. Eu vou ter que fazer um produto com a base 10. Produto significa que eu vou fazer uma multiplicação. Seguido da base 10 com seu respectivo expoente. E como que eu faço para colocar o expoente aqui? Eu preciso que você se lembre que 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Tem um vídeo que nós só fizemos multiplicação com base 10, tá? Dá uma olhadinha lá. 10 elevado a 2 é igual a 100. E assim sucessivamente, lembra lá? Quando eu preciso, então se eu pegar um número, eu pego o número 2 e multiplico por 10 elevado a 2, é a mesma coisa que eu pegar 2 vezes 100, que vai ser 200. Então eu vou ter que multiplicar esse número por qual número na base 10, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Quantos 10 eu vou precisar multiplicar para ter aquele 210 milhões? Não precisa muito sofrimento. Basta você contar quantos algarismos você tem até no local onde você colocou a vírgula. Você não pôs a vírgula aqui? Agora, coloca risquinho embaixo do número, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, vai ser 2,1 vezes 10 elevado a 8. 10 elevado a 8, pessoal, não é esse número aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é esse número? Não é esse 100 milhões? Se você pegar 2,1 vezes 100 milhões, você vai ter exatamente o 210 milhões ali. Então,
usar a técnica da multiplicação com a base 10, a multiplicação por 10, é muito útil para você resolver corretamente esses exercícios. Agora, lembra que eu falei que um vírus poderia ter esses 6 centésimos de milésimos de tamanho? Nossa, é um número que é menor do que 1. Então, lê aqui comigo, ó. Fazemos a leitura do número de tal forma que ele fique menor que 10 ou maior ou igual a 1. Nesse caso, a vírgula vai se deslocar para a direita de tal forma que ele fique maior do que 1, tá vendo? Ó? Ele não vai ficar igual a 1, ele vai ficar maior do que 1. Então, vai ser 6. Como eu não tenho zeros ali, eu não preciso, tá? 6 vezes 10, só que sempre seguido da base 10 com seu respectivo expoente. Se veio para a direita, essa vírgula se deslocou para a direita, vai ter um negativo aqui. Então, uma coisa que você tem que saber, se o número é pequeno, muito pequeno, começando com 0, o expoente sempre vai ser negativo. Conta quantos risquinhos nós temos, ó, da onde a vírgula estava até onde a vírgula foi. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse número é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a menos 5. Espero que você tenha se lembrado de como faz para você escrever em notação científica, tá? Agora, tudo isso que está escrito aqui, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Tudo isso que está escrito aqui pode ser resumido com esse único símbolo aqui que nós vamos ter como base, ó. Então, tá aqui. Toda essa frase que está escrito aqui, está resumido aqui. Fazemos a leitura do número, tá vendo? Ó, N é meu número, de tal forma que ele fique menor do que 10, tá vendo? O número tem que ser menor do que 10, é o que está escrito ali. Ou maior ou igual a 1. Ou maior ou igual a 1. Seguido da base 10. Então, sempre seguido de uma base 10, tá? Então, vamos aqui, eu vou tirar isso daqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Nós vamos pegar o número que está no quadro agora e vamos escrever, então, sempre seguido da base 10 com seu respectivo expoente. Vou pôr isso daqui para cá. Deixa eu só lembrar aqui para você, ó. Então, nós vamos escrever ele assim, seguido da base 10. Tudo bem? Esse número aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a 3. Agora, eu estou com ele na notação científica e quero escrever ele com todos os algarismos. Como que eu faço? Não é 2 vezes. Quem é 10 elevado a 3? Não é o 1000. Quanto que dá 1000 vezes 2? Esse número é o 2000. Olha que fácil. Olha o número, a letra B. A letra B é 7,5 vezes 10 elevado a 4. Vamos abrir ele para escrever com todas as ordens. 7,5 vezes 10 elevado a 4 é o 1 com 4 zeros, certo? O que significa? Significa que você vai copiar esse número, ó, vou pontilhar porque ele vai sair daqui, certo? Eu vou pontilhar ele. E vai andar, ó, 1, 2, 3, 4 casas para a direita, ó. 1, 2, 3, 4. Essa vírgula vai sair daqui, que nós vamos tirar ela daqui, e ela vai lá para o outro lado. O que eu vou fazer? Eu vou completar com zeros. Então, esse número é a mesma coisa que 75.000. Eu vou tirar esses dois daqui para eu ter espaço para fazer a C e a D, tá? Então, é muito importante fazer o treino para não ficar com muitas dúvidas nisso daqui. A letra C está escrito assim, 5 vezes 10 elevado a negativo 2. Lembra que eu falei que quando for negativo é porque esse número vai ser 0, alguma coisa? Então, tá vendo que 10 elevado a menos 2, eu vou pôr aqui no cantinho. Quando você lá na potência tem um número elevado a um expoente negativo, o que nós tínhamos que fazer? Quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1, né? Eu tenho que inverter
para que esse expoente fique positivo. Então, ó, é essa dica da potência que eu vou utilizar ali. Então, o que que eu vou fazer? Vai ser 5 vezes, eu vou inverter. Quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1. Então, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 não é 100? Então, em cima vai ficar 5 vezes, ou dividido por 100. Como que eu divido o número decimal? Número com 10, 100, 1000. Eu não vou andar com a... Eu não vou pôr o número aqui, vou andar 2 casas para a esquerda, porque eu tenho 2 zeros, 5 centésimos. Eu escrevo 0,05. Você tá vendo como precisa de ter essa base? Gente, lá nos números decimais, eu já fiz tudo isso lá para vocês. Dá uma olhadinha lá, tá? Como você divide por 100, como você multiplica por 100, por 10, por 1000. Vamos fazer o último ali? 1,27 vezes 10 elevado a 4. Quando eu multiplico por 10, esse número, ó, a vírgula, vai se deslocar. Eu pontilhei porque ela se vai deslocar. Quantas unidades? 4. Quantos algarismos? 4 algarismos para a direita. Ó, 1, 2, 3, 4. Aí eu vou tirar essa vírgula daqui, tá vendo? Ó? E vou só preencher as casas. Que número é esse? Então, esse número, ele vai ser, ó, 12.700. Porque se você fosse voltar 4 casas para a esquerda, a vírgula daria ali. Tudo bem? Então, pessoal, precisa dar uma treinadinha. Espero que você compartilhe, que você curte, que você faça outras pessoas estudarem também um pouquinho mais de notação científica. Obrigada